Então, boa tarde. Tamponamento do sangue é o tema do vídeo de hoje. Mas como isso ocorre? Sendo que se adicionarmos ácidos ou bases na água, seu pH muda rapidamente? Mas antes de entender como o tamponamento do sangue funciona, vamos definir alguns conceitos. Primeiramente, o que é uma solução tampão? Solução tampão é aquela cujo pH se mantém praticamente invariável com a adição de pequenas quantidades de ácido ou base. Ela funciona mantendo o equilíbrio destas soluções, resistindo suas variações de pH. É uma mistura homogênea formada pela junção de duas outras soluções aquosas também homogêneas, nas quais o solvente é a água, uma de um ácido fraco ou base fraca e outra de um sal. As bases fracas são aquelas que não apresentam elementos das famílias 1A e 2A. Já os ácidos fracos são todos aqueles cuja subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios resulta em 1. Quanto à sua classificação, elas podem ser ácidas ou básicas. As soluções ácidas é o tampão formado por um ácido fraco e um sal solúvel. É importante observar que o sal deve apresentar o mesmo ânion do ácido utilizado. Como apresenta ácido, essa solução sempre apresentará um pH menor que 7. As soluções básicas é o tampão formado por soluções com uma base fraca e um sal solúvel. É importante observar que o sal deve apresentar o mesmo ânion da base utilizada. Como apresenta a base, essa solução sempre apresenta um pH maior que 7. Só para relembrar, temos aqui uma escala de pH. Como já dito, de 0 até 7, a solução apresentará um caráter ácido, se exatamente 7, neutro, e acima de 7, alcalino. Além de saber reconhecer quando temos uma solução tampão, devemos conhecer a sua característica fundamental, que é a chamada capacidade tamponante. Define-se capacidade tamponante como a capacidade da solução tampão de não sofrer mudanças significativas no seu pH ao receber soluções formadas por bases ou ácidos fortes. É importante lembrar que existe um limite para as quantidades de ácido ou de base adicionadas a uma solução tampão antes que um dos componentes seja totalmente consumido. Esse limite é conhecido como a capacidade tamponante de uma solução tampão e é definido como a quantidade de matéria de um ácido ou base forte necessária para que 1 litro da solução tampão sofra uma variação de 1 unidade no pH. Vamos supor que temos uma solução tampão formada pelo ácido HX e o sal ZX. O ácido em água ioniza-se pouco, pois por ser fraco produz poucos íons e o sal dissocia-se muito, ou seja, libera muitos íons por ser solúvel. Temos em 1 a equação de ionização de um ácido qualquer. Em 2, equação de dissociação de um sal qualquer. Como o ácido ioniza-se pouco, seu equilíbrio é deslocado para a esquerda, enquanto o equilíbrio da dissociação do sal é deslocado para a direita por ser solúvel. Se adicionarmos um pouco de ácido forte como HCl, teremos um aumento da quantidade de H+ no tampão, já que esse ácido ioniza-se muito, como podemos ver na equação 3. O H+ proveniente do ácido forte interage com o X- proveniente do sal, formando novas moléculas do ácido, como podemos analisar na equação 4. Nas equações 5 e 6, analisaremos como uma solução tampão se comporta com a adição de uma base. Se adicionarmos uma base forte como o NaOH, teremos um aumento da quantidade de OH- no tampão, já que essa base dissocia-se muito, nota-se o equilíbrio deslocado para a direita. O H- proveniente da base forte interage com o H+ proveniente do ácido, formando moléculas de água. O pH da solução não sofre alteração porque as moléculas de água formadas aumentam a ionização do ácido HX, normalizando a quantidade de H+. Um exemplo de solução tampão é a mistura formada por uma solução de ácido hipobromoso e uma solução de hipobromito de sódio. Trata-se de uma solução tampão porque o ácido hipobromoso é fraco e só o hipobromito de sódio apresenta um íon comum com ácido, que é o anticianeto. Agora veja nas equações 7 e 8 o equilíbrio para o sal e para o ácido. O ácido hipobromoso é um ácido fraco, pois produz poucos íons. Sua equação de equilíbrio apresenta-se deslocada para a esquerda no sentido de formação do ácido, ou seja, a reação reversível ocorre, mas
do que a de formação dos íons. Já para o sal, por ser solúvel em água, o hipobromido de sódio sofre dissociação, liberando muitos íons. Dessa forma, essa equação de equilíbrio está deslocada para a direita no sentido de liberação dos íons, ou seja, a reação direta ocorre, mais que a inversa. Um dos sistemas tamponantes orgânicos mais importantes é o que está presente no sangue, o qual permite a manutenção das trocas gasosas sem grande alteração de seu pH, que possui valor de 7,4. O principal responsável pelo tamponamento do sangue está no equilíbrio entre o ácido carbônico e o seu íon, o bicarbonato, solução conhecida por tampão bicarbonato. Esse sistema impede variações de pH maiores do que 0,2 unidades, o que traria sérias consequências ao metabolismo caso ocorresse. Como isso ocorre, sendo que se adicionarmos ácidos ou bases na água, seu pH muda rapidamente? O sangue humano é um sistema tampão ligeiramente básico, ou seja, é um líquido tamponado. Seu pH permanece constante entre 7,35 e 7,45. Um dos tampões mais interessantes e importantes no sangue é formado pelo ácido carbônico, H2CO3, e pelo sal desse ácido, o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Então, como o sistema tampão bicarbonato funciona? Para esta pergunta, existem duas situações da presença de ácido na solução tampão. Com excesso de ácido H+ na solução tampão, acelera a formação de H2CO3, que é convertido a H2O mais CO2. CO2 é liberado pelos pulmões, que aumentam sua frequência. Os rins retêm bicarbonato, que neutraliza parte das cargas positivas H+, aumentando o pH. Assim, o sistema retorna ao equilíbrio, como na equação 1. Já para o tamponamento de pH básico, a escassez de H+, ou excesso de OH- acelera a ionização de H2CO3. Este H2CO3 é convertido a H+, mais HCO3-. O excesso de HCO3- é liberado pelos rins. Os pulmões reduzem a frequência respiratória, aumentando a quantidade de CO2 no sangue. Consequentemente, diminui a quantidade de H2CO3 e H+, que diminui o pH, como podemos ver em 2. Podemos observar nessa ilustração o que ocorre em cada situação de tamponamento e sua reação no organismo. Todo este processo ocorre devido a uma enzima, a anidrase carbônica. A anidrase carbônica presente nos eritrócitos é a enzima responsável pela conversão do dióxido de carbono e água em ácido carbônico, prótons e íons bicarbonato e vice-versa. Mas tudo tem prós e contras. Por outro lado, o efeito tampão pode causar danos à saúde. Se você é um praticante de esporte, precisa saber disso. Em razão dos intensos exercícios físicos, seu organismo libera grandes quantidades de ácido láctico na corrente sanguínea. O sangue então se torna ácido, pH menor que 7, se o efeito tampão não liberar base bicarbonato suficiente para neutralizar essa acidez. O indivíduo sofrerá de acidose. Os sintomas iniciais podem ser a cefaleia e a sonolência. E não é só a acidez que nos traz danos. O excesso de bases no corpo também causa doenças como a alcalose, por exemplo. Sabe aquela respiração ofegante de quem respira muito rápido? Ela é responsável pela saída de grandes quantidades de dióxido de carbono do corpo. Um déficit deste ácido no sangue implica numa diminuição de acidez no mesmo. Quando o sangue se torna básico, pH maior que 7, surge a alcalose. Os sintomas da doença são confusão mental, enjoos, náuseas, tremores, espasmos musculares e inchaço no rosto. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Este foi o nosso trabalho.